Há histórias na Bíblia que nos fazem pensar, outras que nos confrontam e algumas que nos deixam completamente perplexos. Entre essas, há uma passagem pouco comentada, mas profundamente simbólica, que parece saída de um conto fantástico, mas carrega uma mensagem poderosa para os dias de hoje. Essa é a história de Balaão e o jumento que falou, registrada no livro de Números, capítulo 22. Olá, prudente. Tudo começa com um rei pagão chamado Balaque, governante de Moabe. Ele estava desesperado diante da chegada dos israelitas à sua terra. Os hebreus, libertos do Egito e conduzidos por Moisés pelo deserto, estavam avançando e vencendo inimigos à medida que se aproximavam da terra prometida. Balaque, com medo de ser o próximo derrotado, decide recorrer a uma prática comum entre os povos antigos: contratar um profeta para amaldiçoar seus inimigos. Esse profeta era Balaão, um homem enigmático. Ele não era israelita, mas tinha conhecimento do Deus de Israel e, surpreendentemente, conseguia ouvir sua voz. Balaque enviou mensageiros com grandes riquezas para convencer Balaão a amaldiçoar Israel. E aqui começa o drama. Balaão consulta Deus e o Senhor lhe responde claramente: não irás com eles, não amaldiçoarás esse povo porque é bendito. Números 22, 12. Mas Balaão era um homem dividido. Ainda que tivesse ouvido a instrução divina, ele hesitou. O ouro falou alto, e quando Balaque enviou uma segunda comitiva, ainda mais influente, Balaão novamente buscou a Deus, não por reverência, mas numa tentativa de forçar uma resposta diferente. Deus, então, permite que ele vá, mas deixa claro: fará somente o que eu te disser. Números 22, 20. É nesse ponto que o relato toma um rumo surpreendente. Na manhã seguinte, Balaão sela sua jumenta e parte com os oficiais de Moabe. Mas o texto diz algo chocante. A ira de Deus se acendeu porque ele foi. Números 22, 22. O coração de Balaão estava inclinado à recompensa e, embora tivesse a permissão condicional, Deus sabia de suas intenções. Então o anjo do Senhor se coloca no caminho como um adversário. Mas Balaão, o profeta, não vê nada. A jumenta, porém, vê. O animal se desvia do caminho, aperta Balaão contra um muro e finalmente se deita debaixo dele. Tomado pela fúria, Balaão bate nela com um bastão. É então que algo absolutamente fora do comum acontece. Deus abre a boca da jumenta. Sim, a jumenta fala com voz humana. Ela pergunta: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? Números 22, 28. Balaão, absurdamente, responde como se fosse algo normal: porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada, já te mataria. E a jumenta insiste: porventura não sou eu tua jumenta que sempre cavalgaste até hoje? Acaso já fiz isso contigo alguma vez? Balaão responde: não. Nesse momento, Deus abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo do Senhor, espada desembainhada na mão, pronto para matá-lo. Ele se prostra com o rosto em terra. O anjo então explica que a jumenta salvou sua vida. Se ela não se desviasse, eu te mataria e a ela deixaria com vida. Números 22, 33. Essa é, sem dúvida, uma das passagens mais misteriosas e profundas da Escritura. Por que Deus permitiu que um animal falasse? Qual é a mensagem por trás disso? Primeiramente, precisamos entender que Deus não brinca com seus sinais. O falar da jumenta não é uma alegoria nem uma metáfora. O texto é claro ao afirmar que Deus abriu a boca do animal. Isso demonstra o poder soberano de Deus, que pode usar até uma criatura irracional para cumprir seus propósitos. Mas há algo ainda mais grave aqui.
O profeta, que dizia ouvir a voz de Deus, estava cego espiritualmente, enquanto a jumenta, tida como irracional, enxergava claramente o perigo à frente. Isso nos alerta para o risco de uma religiosidade movida por interesses. Balaão era um homem de aparência espiritual, mas seu coração estava dividido entre o que Deus dizia e o que o mundo oferecia. Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes buscamos respostas que já recebemos, esperando que Deus mude sua vontade para satisfazer nosso desejo? Balaão sabia que Israel era abençoado. Deus já havia falado, mas ele insistiu, barganhou, tentou negociar, como se o favor divino fosse moeda de troca. O jumento se torna então um espelho da consciência de Balaão. Quando o animal fala, ele revela não apenas a intervenção sobrenatural de Deus, mas também a cegueira de um homem que preferia ouvir reis a ouvir o Criador. E o mais impressionante, Balaão nem se surpreende com o fato do jumento estar falando. Isso mostra quão insensível ele já estava às coisas espirituais. E aqui está o ponto central. Quando nosso coração está corrompido pelo interesse, perdemos a sensibilidade para perceber a presença de Deus, mesmo quando Ele grita conosco. Ao final do episódio, o anjo permite que Balaão siga a viagem, mas reafirma: ele só poderá falar aquilo que Deus permitir. Balaão vai e encontra Balaque, mas ao invés de amaldiçoar Israel, ele acaba abençoando o povo 4 vezes, causando fúria no rei. Ele profetiza palavras extraordinárias, inclusive uma que muitos estudiosos consideram uma referência messiânica. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Números 24:17. Mas a história de Balaão não termina bem. Apesar das profecias corretas, ele acaba sendo morto mais tarde. Números 31:8. Pois teria instigado Israel ao pecado com os Moabitas. Apocalipse 2:14. Ou seja, ele tinha dons espirituais, mas não um coração íntegro. Esse relato é mais do que uma curiosidade bíblica. Ele é um espelho para a nossa geração. Vivemos tempos em que muitos conhecem a palavra, têm dons, são ouvidos por multidões, mas seguem cegos diante da vontade de Deus, buscando prestígio, status, influência ou recompensa. Estão dispostos a distorcer a verdade se o preço for alto o bastante. E nesse cenário, talvez Deus precise levantar jumentos, pessoas simples, desprezadas, mas que enxergam o que os profetas corrompidos não veem. Às vezes, Deus usa os improváveis para nos alertar. Vozes que não queremos ouvir, situações que parecem absurdas, mas que carregam o dedo de Deus. E você? Será que tem ignorado os sinais? Será que tem batido em quem só quer te proteger? Será que está andando por caminhos que Deus já te disse para não seguir? Se Deus já falou contigo, não insista. Obedeça. Não espere que uma jumenta precise falar para você entender. Porque no fim, o que determina nosso destino não é a eloquência dos nossos discursos ou a grandeza das nossas visões, mas a humildade com que ouvimos a voz de Deus e a obediência com que respondemos a ela. Se essa mensagem falou com você, compartilhe. Talvez você seja o jumento de alguém hoje, alguém que vai abrir os olhos de quem está cego. E se ainda não ouviu a voz de Deus, pare, ouça e volte para o caminho certo, porque Ele ainda fala, e às vezes fala através de quem menos esperamos.